Record in progress. Hoje é 2 de agosto, ano Domini 2022. Vamos lá, meus amigos. Tá faltando bastante gente hoje, só porque tem o jogo do Corinthians e Flamengo hoje. O Corinthians vai golear o Flamengo. Passou. Foi um spike, né? Spike, né? Passou. Né? Não vamos falar de futebol, religião e política, que acho que pode dar problemas, né? Eu sempre digo isso. Bom, jovens, hoje vamos ver. Cadê a turma? Seria legal, a turma tá aí, né? A turma tá. Como é que tá com as outras disciplinas também? Estão sumindo também? Tá assim? Na aula Não. passada veio bastante gente, só faltou o Anderson, que estava trabalhando na corrida, né? Uhum. O Lucas Monteiro, que eu não sei quem é, cara. Ele está matriculado, mas ele não vem. O Rafael não tem vindo o outro menino lá do Santos, como é que põe as crianças lá? O Edmar chegou. Vamos lá, né? Vamos tocar a vida, acho que é melhor. Pois tem 8. Tá bom, vamos todo mundo aí. Bom, o que tem lá para fazer exercício, eu coloco no intervalo aí. Eu crio um repositório até que eu consiga tirar aqueles arquivos privados, que eu estava tão contente, mas agora não estou mais contente. Estão vendo a telinha aqui? Sim. 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 Hoje vamos fazer bastante exercício. Bom, a distribuição normal é uma distribuição bastante conhecida. Aqui eles usam bastante, eles chamam de curva do sino. Como que é? Bell sign, Bell curve. Bell curve. Eu gosto aqui de curva do sino e eles usam bastante, principalmente em escolas. Então, você tem, na realidade, a distribuição das crianças, você tem uma média das notas. De um lado, você tem as maiores notas e depois você tem as menores notas seguindo a zero, né? Então, na realidade, eu distribuo isso e eu consigo, a partir daí, a gente vai ver no final da aula, como que eu consigo calcular probabilidades em cima de distribuições normais. Ela é bastante utilizada, por isso que eu escolhi uma das distribuições, e depois, no Machine Learning, se a gente precisar de outras distribuições, a gente pode até colocar. Meu objetivo na aula que vem, talvez a gente fale do teorema de Bayes, mas eu queria fazer algum exercício de regressão, para a gente preparar depois para a parte de Machine Learning. Ok? Então, seria uma aula bem de mão na massa, já preparando para a aula de Machine Learning depois. Na distribuição normal, eu coloquei aqui, eu procurei, tem muita coisa de distribuição normal, mas é engraçado, né? Porque muitas apresentações que você encontra por aí, muita coisa já feita, muitas vezes a turma não faz exercícios. E eu particularmente acho dessas aulas, do mesmo jeito que eu acho que rendeu bastante de Markov-Chain, e eu arrumei lá ontem, antes de ontem, inclusive aquele material lá para vocês. Uma coisa que eu acho que deu bastante resultado é a turma colocar a mão na massa e fazer exercícios, entendeu? Então, isso é uma coisa legal, porque é aquela mesma ideia, você tem o dados, informação e conhecimento. Você fazendo exercícios, você volta para casa e você aprende durante as aulas como fazer tal coisa. Então, você chega em casa explicando como tal coisa procede, como tal coisa é feita, em vez de ter que voltar tudo na teoria e depois tentar implementar isso. Uma vez que você já consegue fazer, eu acredito piamente, como engenheiro de aplicação, que você já tem um pensamento mais próximo do código, mais próximo de implementar. Eu acho que um dos grandes objetivos nossos desse curso aqui vai ser, primeiro, entender por que implementar uma ferramenta e depois entender o mecanismo de implementação dessa ferramenta. Vocês vão ver que Machine Learning depois, a gente vai pegar e vai contar uma história e vai desenvolver um modelo de determinadas coisas. E a gente vai tentar modelar esse modelo, trabalhar, desenvolver esse modelo, perdão, em cima de uma matriz. Então, você tem a matriz
E uma vez que a matriz esteja feita, pronta para uso, você pode fazer várias coisas. Até a semana passada, falei com o Christian, a gente estava comentando na aula, você pode resolver sistemas hoje matricialmente, de maneira que quando você resolve esses sistemas matricialmente, você tem mecanismos para eliminar o esforço computacional dele. Ou seja, quando você usa, por exemplo, uma estrutura de laço, uma estrutura de for, o esforço computacional é muito grande. Você, para resolver um sistema, você precisa, por exemplo, calcular a matriz inversa. O cálculo dessa matriz inversa é muito pesado computacionalmente. Vou fazer 4 por 4. Já é pesado, faz na mão. Agora, imagine uma 4096 por 4096. Dependendo da máquina que vocês têm nesse momento, não dá para fazer. A verdade é essa. Então, vai ficando muito complicado. O objetivo é que você tenha ferramentas e tenha uma porção de técnicas para ser feito isso, de maneira que você diminua o esforço computacional. Eu acho que, olhando aí que você tem, por exemplo, tanto no YouTube, que você tem se você tem muita apresentação em termos de inteligência artificial, tem bastante material. Com o advento dessas novas técnicas, dessa nova tendência de fazer tudo com machine learning, de caminhar para a inteligência artificial, você tem tido uma retomada dessas ferramentas, por exemplo, de álgebra linear, para a resolução de sistemas, para a resolução de matrizes, para conseguir resolver esses sistemas de uma maneira decente. O que ocorre, é que são ferramentas matemáticas e nem todo mundo curte essas ferramentas matemáticas. O objetivo é que isso seja mais fácil possível, mais fácil de entendimento, né, dessas ferramentas matemáticas, como se usa. É isso que a gente vai tentar chegar. O mesmo jeito que foi da cadeia de Markov. A cadeia de Markov, por ser um dos braços dos processos estocásticos, tem uma teoria muito pesada sob o ponto de vista matemático. Por quê? Porque você pode fazer coisas também muito interessantes, coisas realmente muito pesadas, muito profundas em termos de soluções de sistemas. Por isso que ela tem, na realidade, uma abordagem matemática bem pesada. Mas, muitas vezes, o indivíduo tem dificuldade entre pegar uma situação e transformar isso em código. E um dos problemas é devido à representação matemática disso, que é a representação matemática profunda que você tem em processos estocásticos. É por isso que muita gente evita processos estocásticos, justamente por isso, porque não consegue depois juntar a abordagem matemática com a implementação em código. Existe um gap aí, né? E esse gap, muitas vezes, é difícil de ser transposto. Vamos lá, a mesma coisa aqui. Vamos lá. A distribuição normal, né, é um modelo, em termos de distribuição, estou falando de distribuição comparada com outros, binomial, que se aproxima muito, sob um certo sentido, da normal. Você tem Poisson, binomial, são tipos de transformações que você usa. Você tem distribuição de Weibull. Por exemplo, a distribuição de Weibull, você trabalha com a distribuição de Weibull quando você está trabalhando com cadeia de Markov e você tem que calcular reliability, a confiabilidade, a viability, seria a disponibilidade de sistemas. Se não usar, por exemplo, uma distribuição de Weibull, você não consegue calcular essas características que estão relacionadas diretamente a índices de manutenção, que dizem respeito, você só consegue esses índices, esses TTF, que a gente fala, seria o tempo para falha, time to fail, você só consegue isso, por exemplo, numa linha de montagem. E, a partir disso, você tem os TTFs de cada elemento, que são, na realidade, informações probabilísticas. Ok? Na realidade, ele é tirado a partir do histórico de confecção do produto.
Só que se você monta uma placa, um equipamento, cada pedaço desse equipamento ele tem uma probabilidade de falhar. Então, simplesmente, você não pode ficar juntando, somando todas essas probabilidades, senão ele dá 100%. Então, o que você faz? Você, a partir dessas distribuições, por exemplo, uma distribuição bastante usada é Weibull, eles falam os parâmetros alfa, beta e gama. E você, a partir do TTF, você consegue transformar isso e obter o MTTF, que é o Median Time to Fail. Ou seja, o tempo médio para a falha, o tempo médio que o produto vai chegar à falha. Ou também, uma maneira mais fácil, o tempo de bom funcionamento do produto, né? Esse produto pode ser um religador de distribuição de energia elétrica, esse produto pode ser um carro, esse produto pode ser um óculos, esse produto pode ser um celular. Então, você pode calcular tudo isso a partir dessas distribuições. E, a partir daí, você consegue fazer uma projeção em termos de probabilidade da ocorrência de um problema, probabilidade de falhar, probabilidade de ficar bem, em cima de uma janela de tempo que você coloca. Para isso que existe a probabilidade, mas é uma probabilidade aplicada diretamente a produtos, né? Por isso que, quando você compra um óculos, o cara fala assim, esse óculos tem 2 anos de garantia. Passando quase perto de 2 anos, você está todo feliz, mas passa 2 anos e um dia, o óculos quebra. Carro, 15 mil quilômetros, ou 2 anos, ou 30 mil quilômetros, 2 anos, você tem que fazer a revisão. Passa isso, tem alguma avaria. Por que se chega a isso? Chega a isso tudo a partir de cálculos de TTF, tempo de falha, tempo to fail, tempo de bom funcionamento, e depois eles têm a ocorrência do MTTF, né? Então, dentro disso daí, você tem uma confiabilidade e uma disponibilidade do produto. É tudo relacionado matematicamente. Então, teoricamente, quando se fala de reliability, de confiabilidade, você está falando também de manutenção sob um certo sentido. Mas essa informação precisa ser transformada de maneira que você tenha praticamente uma informação só. Mas é tudo provado matematicamente. Para quem caminha aí, o Christian acho que também trabalha na hora de vendas, o Borinho, os outros também. Se você tiver essa abordagem matemática mais ou menos definida na cabeça, é fácil para você depois abordar o cliente em termos de vendas, em termos de quanto vai ser o retorno de investimento, em termos, você consegue dar uma previsão, uma ideia do cliente se aquele produto vai funcionar adequadamente durante o período que ele estiver trabalhando com ele, ou estiver utilizando o produto. E eu utilizo bastante isso nas minhas palestras, às vezes até em reuniões técnicas, de maneira que você consiga ter uma mala cheia de ferramentas matemáticas que você consegue aplicar depois para a sua solução. Isso é bem legal de se utilizar, entendeu? Para quem estiver nessa área, ou até mesmo quem estiver no marketing, quem estiver em projeto, até projeto. Hoje, o engenheiro ou um profissional de projetos, ou seja, um profissional cientista da computação, um bacharel em sistemas de informação, ou não somente engenheiro, mas hoje você tem várias profissões que você tem, às vezes, o notório saber, como eu estava conversando com um colega de vocês. Então, o que ocorre? Você tem uma situação que você pode apresentar isso que você está falando, né? De uma maneira que o cliente, que você consiga convencer o cliente que isso é passível de ser usado. Muita gente não usa, um dos motivos de não usar é porque não sabe usar. Mas para aqueles que usam, é bem interessante você poder fazer isso. Isso que eu queria hoje da distribuição normal, que você sentisse a vontade de trabalhar com isso depois, na hora de a gente trabalhar com os exercícios, vocês vão fazer, ok? Bom, o modelo hoje, o modelo de distribuição normal, como eu falei, comparado a outros modelos, é um modelo que a gente pode dizer que é o que é mais utilizado em termos de uma distribuição de uma variável aleatória, uma variável que surge e ela tem uma probabilidade de existir, que é, como eu coloquei, a distribuição normal.
né? Ela foi originalmente desenvolvida como resultado de estudos relacionados com erros que ocorrem de uma maneira empírica. Então, na realidade, ela foi desenvolvida matematicamente. O cara sacou que iam correndo erros. Por isso que a gente junta muito hoje, é tudo mais ou menos taxa de erros e taxa de não erros, ou taxa de falha, taxa de reparo. Então, por isso que, por exemplo, quando você vê no Markov, ele está numa situação boa, aí ele falhou, tem uma taxa de falha, lambda. Só que quando ele falhou, ele foi lambda para a próxima fase, ou para o próximo estado, mas talvez ele não precisasse ir para a próxima fase, talvez ele não fosse. Né? Então, para ele dar a volta e ficar no mesmo estado, quanto ele ficaria? 1 menos lambda. Né? Por exemplo, ele foi 20% do estado A para o estado B. Então, o estado B significa falha. Ele estava bom, ele falhou. Quantos por cento? 20% de ter falhado. Então, quer dizer que ele tem 80% de não falhar. Entendeu? Mas pode falhar? Sim, pode falhar. Ao passo, por exemplo, que se ele está no... Isso é um ponto interessante. Ele está no estado A, ele pula para o estado B, ele falhou. Qual que é essa taxa? 80%. Então, ele está no estado A bom, falhou. 0,8. Ele poderia ter ficado no estado A bem, só que é 20%. Então, sistemas que estão correndo e vão falhar de 80%, geralmente, se você define uma janela de 1 ano, ele vai falhar. Quase certo que ele vai falhar. Tem 80%, é um percentual alto de falha. E você divide isso, por exemplo, num ano. E ele vai falhar simplesmente nos momentos mais difíceis ou que não é interessante que ele falha. Ou seja, Natal e Ano Novo. Então, você fica maluco com isso. Então, quanto menos você espera que ele poderia falhar, né? Se ele tem 80% de ter uma falha no ano, você tem que rezar para que ocorra isso o mais rápido possível. Isso te facilita a vida. Ao passo que se você começa a chegar a setembro, não falhou, novembro, não falhou, dezembro, iniciou dezembro, na primeira quinzena de dezembro, ele não falhou, ele vai falhar no Natal. Ele vai estragar o seu Natal e vai estragar o seu ano. É mais ou menos assim que funciona a coisa. Pergunta, jovens? Jovens? Tem alguém aí? Fugiram todos? Estão todos aí. Estamos aqui. Borinho, você consegue ver que está gravando, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui. Está gravando, vamos lá, então. Estava preocupado que não estivesse gravando. Vamos lá, então. Bom, então, o que ocorre em vários estados? É reconhecido que muitas ocorrências reais e naturais, como eu falei para você, muitas situações que são reais, são naturais, são medidas empiricamente a partir de experimentos, assim como muitas medidas físicas têm distribuição de frequências que elas acompanham essa curva do sino. Né? Aqui coloquei alguns exemplos, às vezes até meio estúpido, mas tem esses exemplos. Níveis de colesterol no sangue, altura de mulheres adultas, altura de homens adultos, peso de crianças recém-nascidas, diâmetros de laranjas produzidas em um pomar, notas de alunos de escola, né, de colégio, de faculdade. Aqui eu vi direto isso, quando eu ia na escola, sempre alguém fazia essa distribuição normal das notas dos alunos. Então, a gente chama isso de coleção de valores. Isso, na realidade, que vocês estão fazendo é um histograma de frequências, e esse histograma de frequência vai se aproximar de uma distribuição normal. Na lista de exercícios, vocês vão ter alguns histogramas aí para vocês se divertirem. A forma da distribuição normal, como eu falei, é um bell curve, ou seja, em forma de um sino, né? Aproximadamente quanto você está vendo aqui. Se ela é simétrica, no caso, se ela tem uma distribuição normal, a gente vai ver que
a média, se for 0 e o desvio padrão, né, for 1, se tiver, o que acontece? Ela fica bem, né? Ela fica bem, os dois considerando como 1, perdão. O que acontece? Ela fica bem simétrica, né? Então, o que acontece? Você tem uma simetria dos dois lados e você consegue trabalhar tanto do lado que tem menos, por exemplo, nota, como as crianças de menores nota, quanto as crianças de maiores notas. Okay? Tudo baseado em cima da média e do desvio padrão, né? Aqui eu começo uma continha, então uma variável aleatória, como eu falei, eu estou trabalhando com uma variável aleatória contínua. O que isso significa? Significa que essa curva é contínua, mas ela é montada a partir de pontos discretos, ok? Bem pequenininhos, mas são pontos discretos. Muito parecido como o computador trabalha. Você tem uma aproximação discreta que ela é tão pequena, tão junta, que praticamente você tem um comportamento contínuo, ok? Tem uma distribuição normal com os parâmetros micra, né? O micro e sigma. O micra aqui, o micro dado pela média aritmética, e o desvio padrão, com essa média variando de menos infinito a mais infinito, e esse sigma positivo aqui. Se a função distribuição de probabilidade de x, então eu defino uma função probabilidade da variável aleatória contínua x, ela é dada por esse cara aqui. Então, essa é a minha função de construção dessa curva. Então, se o sigma aqui, o desvio padrão, for 1, e a média for 0, de eu pegar como referência aqui, ponto de referência, então eu vou ter a construção da minha curva como uma distribuição normal padrão. No final aí mais do curso, final da aula de hoje, vocês vão ver que eu não vou trabalhar com uma distribuição padrão, mas para poder fazer a curva e trabalhar com a probabilidade de distribuições, Z, eu tenho que parametrizar isso. É uma espécie de normalização que eu faço para poder utilizar a tabela. Então, você pode fazer isso em trabalhos normais também que você tem. É só pegar o parâmetro que você tem como referência, tirar o μ, e você tem a dividir pelo desvio padrão. Você parametriza ou você normaliza a sua distribuição para poder usar como uma distribuição normal padrão. Ok? Então, a curva, vocês que gostam de implementar curvas, ela é desse jeitão aqui. Ok? Existem muitas distribuições normais de probabilidade, depois vai ver o que varia de um para outro aqui. Existem muitas distribuições, cada uma dependente de dois parâmetros, a média da população, micra, e o desvio padrão da população, sigma. Na figura aqui que eu coloquei aqui, a figura mostra 3 diferentes tipos de gráficos, de f de x, onde as diferenças são devidas a diferentes pares de valores, de média e desvio padrão. Qualquer mudança, uma mudança no valor da média da população, em termos micra, vai provocar um deslocamento da curva para a direita ou para a esquerda. Então, ela faz esse movimento quando eu mexo na média. Você pode ver aqui, por exemplo, ó, tem gente que acha que ela veio para cá, elas têm que sair do zero, não necessariamente. Eu posso fazer uma modificação. Ó. Micra, média, foi 25. Se ela é simétrica, então vai variar a minha distribuição de 0 a 50. Por exemplo, melhores alunos desse lado, chegando a uma maior nota, por exemplo, 50, e uma menor nota desse lado esquerdo, chegando, por exemplo, a uma menor nota 0. Então, você vai ver, a maioria do pessoal está aqui, a nota é 25. Vamos pensar que a maior nota da classe seja 50, isso equivale a 100. Então, o que você teria? Grande parte da população
vai estar em torno de 25, vai ter uma nota, seria 5, por exemplo. Aí eu tenho uma pequena quantidade, se eu somar cada pedaço desse, se somar tudo dá 100%, mas aí eu teria uma pequena quantidade caminhando para 50, a maior nota ou 100, ou 10, que seja. Mas eu também tenho uma quantidade pequena ou menor caminhando para uma zero nota, um valor zero de nota, um valor muito baixo. Mas a média, mais ou menos, ela está aqui no meio, porque é uma média em relação, só se for uma classe de gênios total, ou só se for uma classe de pessoas realmente que não estão entendendo o que está acontecendo, mas geralmente a distribuição caminha nesse sentido. E é aí que você pode fazer esse modelo e tomar conclusões depois rapidamente a partir do modelo que você tem. Uma mudança no valor, no caso aqui ele desloca, né? A média desloca tanto para a esquerda quanto para a direita, e uma mudança no valor de sigma do desvio padrão, ele vai mudar, na realidade, a forma da curva. Ela vai achatar ou vai ficar mais pontuda. A forma mais básica de sino permanece, porém ela torna-se mais larga ou mais estreita, dependendo de você tem o sigma menor ou sigma maior. Sigma maior, na realidade, ela afunda mais, e o sigma menor ela está ficando mais pontuda. Por quê? Lembra que o sigma vai dar uma ideia de quão longe ele está da média. Então, ele tem esse comportamento. Ele pode ficar ou pode mais achatar. No caso aqui, ele achatou. No caso aqui, ó, você percebe que, se você olhar para cá, por exemplo, esse daqui foi jogado um pouco para a direita. A média está 25, sigma 8. Mesma curva, agora com o mesmo sigma, porém, o quê? O micra, né, foi para 100, então ele deslocou a curva. Aí você tem, simetricamente, 100 menos 25, 75, 100 mais 25, 125. Agora, observe o seguinte, se eu passo o mesmo média, se eu passo ele para 15, o desvio padrão, ele dá uma abaixadinha na curva, ela fica mais bojudinha, entendeu? Isso vai depender da distribuição. Então, só olhando, você já tem uma ideia do que está acontecendo. O sigma é bastante alto, o sigma aumentou ou não. Lembra disso depois para machine learning. Quem sabe a gente vai fazer uma coisa nesse sentido. Guarda bem isso. Podemos ver ao vivo? Podemos, é só implementar. Depois pode colocar depois no Excel. Ele faz, ele vai. Não, eu já ia fazer para mostrar. Tá com ele aí feito? Já? Opa, manda ver. Não, chair. Já tá. Já tá. Aí. Tá faltando gente, hein, cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, umas coisinhas bem legais. A média que o senhor falou lá, de mover para a direita ou mover para a esquerda? Quer ver? Ele está onde a média está no 5, né? Está A no média está 5. no 5 e o desvio está no 1. Aumenta o desvio um pouquinho, põe 2, vê se ele fica mais bujudinho. Ó, ficou mais bujudinha. Você está vendo que a média não mudou, né? A média desviou um pouquinho, né? Aliás, o Mi ele ficou no meio mesmo, Ele né? ficou no meio, ele está 4 e 5, ele não é para mudar. Agora, desvio padrão, põe 3. Talvez aumentar um pouco a média, talvez aumentar... não, aí ela empurra, né? Uhum. Ela empurra. E aí ela passa a não ser mais simétrica, né? Passa a não ser mais simétrica. Ela começa a fazer uma senoide. Uhum. O problema é que, por exemplo, ele tem a senoide, né? Você tem muitas aplicações para senoide. Mas, por exemplo, ó, aqui, quer ver? Põe em vez de padrão 2. Aí, legal. Você está vendo que tem uma turma aqui entre 0, seria 0,2 e 1,8 aqui, mais ou menos?
Uhum. Esses caras, se você pensar em nota, eu teria uma turminha entre 0,2 e 1,8. Ó, 1,8 e qualquer outro, o primeiro ponto. Primeiro ponto. Aí, quem que é esse cara? 32. 0,32. Ah, não chutei, não errei muito, não. Esses caras são os caras piores da sala de aula, por exemplo. E simetricamente, do outro lado, porque é simétrico, ó, esses caras seriam 9,2, ó, esses caras seriam 9,6, esses caras seriam 9,2, esses caras seriam os melhores alunos da sala. E a média zona aqui, ó, de todo mundo, está aqui no meio, ó. Tá vendo? A média de todo mundo está aqui. Quer ver? Repete alguém. Tem jeito de repetir alguns valores? Aí, Aqui, sei aqui é na lá, distribuição normal da fórmula mesmo, né? Era só para mostrar o gráfico, não ficar rápido. é. Não, mas tá bom. Tá vendo? Então, se ela é simétrica, cara, te quebra um valor danado. Porque depois você vai calcular a probabilidade. Ah, eu queria saber, pega uma nota aqui, entre 2, aqui no eixo 2, aqui, quanto essa nota? Aí, por exemplo. Qual o percentual de alunos que está entre 2,24 ou que tem a média menor? Qual a probabilidade de um aluno ter a média menor do que 2,34? Qual a probabilidade do aluno ter uma nota maior de 2,34? Quer ver? Vai para a simetria do outro lado. 7,68. Qual a probabilidade do aluno estar entre 2,34 e 7,68? Entendeu? Essa pergunta que eu vou te falar, que a gente vai resolver daqui a pouco. Entendeu? Vocês vão ter condição de resolver isso. Né? Então, se você tem uma distribuição normal, você pode manipular isso rapidamente. E você pode ter uma ideia da turma, de como é que está a sua sala de aula, de como é que estão seus tubos que você está fazendo, se tem defeito, se não tem defeito, né? Qual a probabilidade de ter um erro, qual a probabilidade de estar defeituoso, entendeu? Se você define que a espessura de um tubo tem que ser maior que 2,34, acho que aquele valor 2,34, aí, quanto que é isso? 24. 2,24. Se você define que a empresa considera que o tubo tem que ter um valor acima de 2,24 milímetros de espessura, a partir de uma produção em que você tem a média e que você tem o desvio padrão, se eu pegar qual a probabilidade de um tubo ter defeito? Você entendeu? Uhum. Na realidade, o que você tem? Você tem a média e desvio padrão da sua amostra. Você consegue calcular. Você já sabe calcular. Aí eu falo, qual a probabilidade dele ter defeito? Quer dizer que ele vai estar, eu estou espelhado aqui, na realidade, que ele vai estar do lado, eu estou espelhado, Do lado esquerdo. aqui, do lado esquerdo, entendeu? Ele vai estar caminhando do lado esquerdo. Qual a probabilidade do outro lado? Quanto que era? 9? 768. Qual a probabilidade de ter um tubo com a espessura acima de 7,68? Você consegue calcular essa probabilidade. Bacana. Entendeu para que serve? E aí você começa a ter uma ideia de como está a sua distribuição. Legal? Show de bola, hein? Legal, é para isso que serve. A maioria também do pessoal não sabe usar. A gente aprendeu isso, sei lá, na faculdade e tal, mas ninguém para... Olha, você pode calcular a probabilidade dessa maneira. Ninguém para fazer isso. Bom, faz parte do show. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigado pela gentileza. O que mais que eu tenho aqui? Então, eu tenho mesmo média e diferentes desvios padrão, ou padronizado, né? Desvio padrão, um diferente desvio padrão.
como eu te falei, se ele for uma distribuição normal ou perto de uma distribuição normal, é interessante que ele seja definido como uma distribuição normal, porque você tem simetria dos dois lados. E aí você tem áreas iguais dos dois lados. Isso significa o quê? Se ele for realmente simétrico, tanto faz calcular para o lado positivo quanto para o lado negativo. Vocês vão ver que a tabela que eu vou passar para vocês, essa tabela calcula dos dois lados sem maiores problemas. A distribuição normal padrão que a gente vai trabalhar é com o micra ou a média igual a 0, ela pega a referência ali, e para pegar com referência da curva, a verdade é essa, e o desvio padrão igual a 1, é uma distribuição normal padrão. Depois vocês vão ver que tudo eu faço a normalização para ela se transformar numa distribuição de desvio padrão normal. A variável aleatória que tem uma distribuição normal padrão é chamada variável aleatória normal padrão. Isso que às vezes eles não definem como isso, só fala Z. Mas, na realidade, a Z é a função de distribuição de probabilidade. Então, em vez de colocar X aqui, eu coloco Z, função da distribuição de probabilidade, a partir de uma média 0, para tomar como referência o ponto 0, e o desvio padrão 1. Ok? Aí eu tenho 1 sobre 2π, porque meu sigma, na realidade, ele foi para 1. E aqui eu tenho o x, o menos o micra, elevado ao quadrado. Eu vou chamar esse cara aqui como z. Depois vocês vão ver que eu vou definir o z como x menos a média dividido pelo sigma. A gente vai pegar isso para normalização. O sigma é o desvio, né? Sigma é o desvio. Sigma é o desvio. Está bem pequenininho aqui, mas é o desvio. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai, a partir daí, você vai usar isso como padronização. Ok? Eu chamo isso de Z ao quadrado, de função distribuição de probabilidade. Você vai usar isso como padronização ou uma normalização. Perguntas, jovens? Jovens? Eu não lembro o que é esse E mesmo. O E? O E, os exponenciais? Os irracionais? O que era mesmo? Os irracionais do número de Euler, exponencial, Exponencial? elevado a 1, 2,7. Ok? Tudo bem? Tudo bem. 2,71, 17, alguma coisinha. Exponencial aí. Curva de motor, trabalha assim. Curva de motor, por exemplo. Qualquer máquina, quando você liga, ele dá um spike, ele entra numa fase instável e depois ele vai para estabilidade. É uma área que a gente chama de transição, ele fica vibrando, depois ele entra em regime. Deixa eu fazer o contrário. Ele parte de 0, vai até o máximo, fica, depois ele desce exponencialmente. Então, ele tem uma fase de transição e ele tem uma fase de regime. E a curva é elevada a menos alguma coisa, menos o tempo, por exemplo. Por que isso é importante? Porque sempre quando você liga uma máquina, ela tem um spike inicial e ela tem um estresse em termos de corrente ou tensão. Ele sobe e depois aí que ele estabiliza e ele fica nas condições normais de operação. Ok? E dá Por isso. tremidinha. Oi? E dá aquela tremidinha. É um período de transição, né? Okay. A tremidinha que você está falando é na máquina elétrica chamada Jerkel. Sabe quando logicamente você já andou de metrô, né? Uhum. O metrô, quando ele está parado, ele começa a andar, ele é mais forte na parada. Quando ele já está quase parando, ele faz assim, dá uma tremidinha. Não sei se já percebeu isso. Os metrôs antigos faziam mais.
ou quando ele está saindo, ele dá aquela tremidinha, mas é bem rápido. Na realidade, é a segunda derivada da aceleração. Isso é o Jerkel, ou a terceira derivada do espaço. Na realidade, o motor ele fica se estabilizando os campos assim. Ele entra numa zona que ele está completamente em transição, mas ela é muito rápida. Então, ele vibra, bounce. Não é um spike, é um bounce. Na realidade, ele faz assim e depois ele entra em regime e vai embora. Entendeu? Porque a aceleração, você parte de zero, ele acelera, a velocidade vai de zero à velocidade máxima, a velocidade de cruzeiro, e tem aquela curva é a aceleração, a variação da velocidade. Aí depois ele vai constante, porque você está em cruzeiro, então você não cai, você fica parado, não tem aceleração. Depois ele começa a decair, daí você vai indo para frente. Quando você sai, você tende a ir para trás. Porque, na realidade, seu corpo quer ficar atrás, ele quer ficar parado. E aí você força ele para frente, o carro vai, ele tenta ficar parado, mas você está grudado. Depois se estabiliza na hora do cruzeiro. Ele faz assim, é uma reta, não tem derivada é nula. E aí depois ele começa a decair, desacelerar. Quando desacelerar, seu corpo quer ficar acelerando, então seu corpo vai para frente assim. Se está grudado no chão, não cai. Entendeu? E aí, quando ele está quase parando, ele tem uma segunda variação da aceleração. Ele faz assim. Ele dá uma tremidinha assim. Ele para. Isso tudo não é benéfico para as pessoas, né? Para o corpo humano, né? Não é benéfico. Na realidade, isso é estudado. Você tem uma variação dos seus órgãos. Os seus órgãos internos eles já variam normalmente. Eles sofrem o problema da inércia. E se você tem um Jerkel, ele atua praticamente, por exemplo, o seu baço. Ele vai fazer isso. Logicamente, ele não vai fazer assim. Ele vai dar uma tremidinha. Isso não é bom. Seu estômago, ele vai dar uma tremidinha. Você está dentro de um sistema. Você faz parte do sistema. Então, teoricamente, tudo que ocorrer com o sistema, você não está fora daquele sistema. Você vai sofrer também. Então, ele vai te dar uma tremidinha. Na verdade, seu cérebro vai dar uma tremidinha também. Né? Por isso que o a cara... velocidade está liberada no primeiro instante já? Ele não tem uma aceleração progressiva? Ele tem, mas ele tem uma zona de instabilidade que é o Jerkel. Assim, é legal. Os metrôs antigos que começaram lá na Zona Leste, em São Paulo, para quem nunca andou de metrô em São Paulo, o metrô de São Paulo é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Comparado a outros lugares do mundo. Você entra no metrô de Nova York, você fica louco. Metrô de Chicago, você fica louco. Então, o que acontece? Os antigos, eles tinham um Jerkel maior. Você sentia no joelho. Eu lembro bem disso. Os novos praticamente já não tem mais. Isso foi corrigido, né? Você corrige com filtros, atenuadores. Você corrige principalmente com controles, né? O controle que evoluiu nos últimos tempos. Estou falando controle clássico, né? Você tem inversores de frequência que atuam em cima desses motores elétricos. Então, quer ver um exemplo disso daí, que é função de elevado a alguma coisa? Já que você falou. Quem faz supermercado aí? Alguém faz supermercado? Tirando o Christ? Eu. O Lucas. Você sabe a esteira do supermercado? Sabe, né? Sei que sim. É assim, antigamente, se você colocasse uma garrafa de vinho, ela caía, o vinho. Então, você colocava a garrafa, quando o cara ia apertar o pedal para ela ir, ela caía. Dava o tranco, né? Ele dava o tranco. Na realidade, ela quer ficar parada, mas a esteira está indo embora. A esteira é minha mão, né? E ela quer ficar parada. Aí ela cai. Se ela não caía na saída, ela caía na parada. E ele vinha, o cara brecava, ela fazia isso. Entendeu? Com o inversor de frequência, você tem um negócio chamado partida suave. Então, ele minimiza essa saída, ele não dá o tranco. Ele sai na boinha. Entendeu? Ele sai na boinha e ela não perde, na realidade, ela não perde o centro de gravidade aqui.
Porque ela cai quando sai fora do centro de gravidade, ela cai. Se ela não perder o centro de gravidade, se ele ficar aqui, ó, está aqui embaixo, se ele ficar aqui nessa região, ele não cai. Então, na realidade, a partida suave é uma função que se implementa com elevado a alguma coisa. Por exemplo, na verdade, se trabalha com uma malha com retroalimentação. É um loop que você entra com dado e retorna ele de novo. Entra com dado e retorna ele de novo. Então, essa função do motor que dava o estalo, a transição, e depois ele caminhava no regime, ela é bem mais curta e ela é bem menos abrupta. Então, esse balse inicial, que às vezes chega um spike, né? Esse balse inicial é bem pequenininho. Então, praticamente, às vezes é nulo. Então, ele já sai praticamente com a velocidade de cruzeiro dentro de uma esteira, se você considerar a velocidade de cruzeiro dentro de uma esteira, mas ela é bem pequenininha. Entendeu? Sim, entendi. Tá vendo? Agora, quando vocês forem fazer supermercado, você já tem uma ideia melhor do que está acontecendo. Vai ver, o Buria falou disso. Entendeu? E vou ficar julgando os que não fazem isso. Você vai reto, derruba tudo. Assim, supermercados antigos ou supermercados que não trocaram as esteiras ainda fazem isso. Tá? Não sei como é que tá onde você mora, mas vai no supermercado de periferia, geralmente ele tem um caixa, uma esteira antiga, você vai ver a diferença. Se você for no supermercado mais sofisticado, você vai ver que as esteiras já são novas. Na realidade, elas estão todas munidas de inversores de frequência com partida suave. Legal? Perfeito. Legal. Vamos lá, padronização. A variável aleatória que tem uma distribuição normal padrão é chamada variável aleatória normal padrão. E a gente vai indicar por Z, sendo a definição dela como função de distribuição de probabilidade. O valor de padronização aqui é o valor que a gente vai usar para normalizar essa função. Ok? No segundo momento, no primeiro a gente vai trabalhar com funções já normais padronizadas. Esse valor Z, que é um valor padronizado, é uma medida relativa. Ela vai medir o quanto o X, né? Na realidade, você tem que definir um X, ele se afasta da média em unidade de desvio padrão. Ok? Por isso que você consegue, mas você vai ter que definir dois caras, um A e um B, ou seja, se você estiver trabalhando dos dois lados, ou se você estiver trabalhando na direita, você tem que definir um A, um B, você tem que definir intervalo onde você quer calcular isso. Como ela é padronizada, se eu calcular por um lado, eu já resolvo a bagaça, se eu calcular de outro, eu também resolvo. Porém, o quê? Às vezes eu tenho valores, transições, eu tenho faixas, e aí eu preciso calcular isso. Ok? Aqui eu já passei até para vocês, mas é uma coisa para se lembrar. A figura que a gente tem aqui ilustra uma distribuição normal padrão. A área total é sempre igual a 1. Estou considerando 100% da minha distribuição. E por isso que ela é igual a 1. Os números decimais que aparecem entre os valores consecutivos de Z indicam o valor da área sob a curva compreendida entre esses valores. Por exemplo, o valor da área sob a curva entre Z igual a 0, média igual a 0, e Z igual a 1 é 0,3413. Vocês vão ver que eu vou pegar esse cara a partir de uma tabela. Cadê a tabela aqui? Ó? Z igual a 1, 0,3413, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas vocês devem estar enxergando melhor do que eu. Ó, é 1, 0, 0, 0. Então, esse cara me representa Z. Eu risquei tudo para ficar mais fácil para a gente dar aula hoje, né? Mas depois, se vocês quiserem, eu passo uma sem riscar. Eu tenho sem riscar, tem na internet também. Mas aí, quando eu falei Z igual a 1, é 0,3413. Guarda aí. Ó. Z igual a 2 é 0,3413 mais 0,1359. Vai dar 12, 7, 7, 4. É isso? 2, 2, 2, 2, 2. Ó.
4,772. Então, é aquela somatória daquelas duas faixas. Eu já obtive aqui direto. Tá vendo? Então, tudo isso é normalizado. É por isso que eu chego naquela tabela da regra de 68, 95, 97. A partir daí, eu tenho as probabilidades dos valores que estão compreendidos entre, por exemplo, 68% das pessoas, das distribuições, desde que eu tenha uma distribuição normal padrão, está entre -1 e 1. Ou seja, 34,13 mais 34,13 vai dar a bagatela de 68,26. Ok? Está aqui em cima. Se eu tiver a área compreendida entre -2 e +2, aí eu já passo para um salto de 95%. 34%, 34%, 38%, mais 13% aqui. Se você somar todos esses caras, tem que dar 95%. Agora, se eu tiver entre -3 e +3, eu já somo tudo isso e vai dar 99,7%. O pedacinho vai estar distribuído aqui nas pontas. Aqui. Tudo bem, jovens? Daí que sai isso, não sai do nada. Uma outra representação que também pode fazer, aqui eu coloquei como sigma, como S, é o sigma. Na realidade, eu tenho a minha média. Para frente, eu vou ter o X mais o meu sigma, X mais 2 vezes o meu sigma, X mais 3 vezes o meu sigma, que eu teria uma regra de 68, 95 e 99,7% de distribuição. Também é possível fazer estimativas rápidas, né? Então, eu tenho aqui, ó, que eu vou colocar aqui 68%, depois 95%, que é a soma de tudo isso aqui, e depois 99%, como eu já mostrei para vocês, a soma daqui até aqui. Por exemplo, eu consigo usar isso, eu já mostrei até esse exercício, mas eu consigo fazer uma estimativa do percentual de mulheres que estão entre 64% e 69,42% de polegadas de altura. E uma pesquisa conduzida pela National Center for Health Statistics, a amostragem média da altura de mulheres nos Estados Unidos, considerando mulheres de 20 a 29 anos, era uma média de 64 polegadas. Eles trabalham muito com polegadas, tá? Nos Estados Unidos, aqui também no Canadá, trabalha bastante com polegadas, com inches. Então, precisa prestar mais atenção, 2,54 centímetros. Né? Com desvio padrão de amostragem de 2,71 polegadas. Estima percentual de mulheres que estão entre 64% e 69% de altura de polegadas. Então, eu tenho desvio padrão e eu te dou a média, que é 64, desvio padrão 2,71. A partir de um gráfico como esse, você consegue fazer a estimativa que é aqui. Então, o que eu teria? Quanto que é a média? 64. A média mais o desvio padrão 2,71. Então, eu tenho 2,71 mais 64. Aí eu vejo 2,71 vezes 2, dá 5,42, mais 64. E aí eu vou fazendo a distribuição automaticamente. Lógico, eu tenho que levar em conta que é uma distribuição normal, ok? Que é uma distribuição que seja simétrica ou está se aproximando de ser simétrica para poder fazer isso, senão, na realidade, está tudo errado, ok? Basicamente, se eu conseguir provar, se eu conseguir verificar que é uma distribuição normal, eu consigo obter esses percentuais diretamente. Ok, senhores? Tudo bem? Isso é bem legal de se estimar. Diga. Você tinha falado isso na outra aula, não ficou tão claro quanto agora, né? A gente já viu o gráfico antes. Eu tinha colocado
Aqui você vai ficando mais claro aqui, né, na realidade, de onde sai, né? Lembra que eu tinha colocado assim, porque a minha preocupação naquele momento era te falar dos percentuais, que a partir de percentuais você pode fazer estimativas, né? Mas aqui fica bem explicado como é que eu utilizo esses percentuais, né? Como Entendeu? ele chega nisso? É. O objetivo realmente era esse, né? Se funcionou, tá bom. Assim, é legal porque você consegue, a partir da curva, por que que aqui, isso daqui, como eu te falei, a turma usa bastante isso, principalmente para alunos. Porque você não precisa fazer muita conta, a verdade é essa, qualquer curso básico de estatística você já sabe fazer, se você tiver um gráfico como esse, você mata tudo, se você tiver a média, se tiver o desvio padrão, você mata tudo. Então, meu filho está entre os, sei lá, os 60, tá aqui, ó, está entre os 95%, então ele está aqui. Mas ele vai bem, então ele vai bem, então a possibilidade de ele estar aqui é grande, entendeu? Aí ele vai muito mal, então, mas ele está entre os 95%, então ele está aqui. Percebeu? Então, o que acontece? Ele está entre 2,35%. Se ele vai muito mal, isso é um problema. Ele está aqui. Ó. Se ele vai muito bem, ótimo, ele está aqui. Então, você consegue ter uma visão de como está distribuída a sua amostra, né? Você consegue, a sua população, aonde ela se encontra. Percebeu? Isso é fácil aqui, é muito fácil para os professores. Aqui, todos os professores, principalmente de colégio, eles conhecem essa curva muito bem, porque eles batem os olhos e sabem onde está a criança. E como ele teria, teoricamente, que atuar em cima dessa criança, essa criança precisa de uma tutoria maior. Por exemplo, se a gente estiver aplicando em machine learning, se a criança estiver aqui com uma nota baixa, ela precisa de uma tutoria maior. Né? Se ela estiver aqui com uma nota alta, ela não precisa de tutoria. Agora, se a minha distribuição está caindo para cá, tem muito mais gente aqui, né? Então, o que acontece? Eu mudei a média é baixa, e tem muita gente aqui. Eu posso fazer uma estimativa de investimento na instituição. Então, por exemplo, eu consigo ter argumentos para o governo para pedir mais especialistas, pedir mais professores tutores, pedir mais professores, como que chamam? Para ajudar os professores, entendeu? Monitor? Tio, que eles chamam assistente de professor, né? Monitor. Agora, se eu não tenho uma curva dessa, muito possivelmente eu não tenho argumentos para pedir mais subsídios para a empresa. Você entendeu? E eu tenho que ter uma linguagem, por exemplo, imagine você como professor, você vai no board, no escritório central, e você localizou esse problema dentro da sua instituição, e você quer pedir subsídios de investimento, monitor, tablet. Por que eu preciso mais monitores? Por que eu preciso de mais tablets? Por que eu preciso de mais lousa eletrônica? O que mais que tem aqui? Por que eu preciso, sei lá, de mídia, de softwares de mídia especiais? Eu não tenho argumento. Se eu não tiver um argumento, eu não consigo buscar isso. Então, isso é uma forma de argumentos que eles usam para falar da distribuição como um todo e a quantidade de alunos que estão precisando desses equipamentos especiais para dar um improvement, para melhorar a performance dele. Entendeu? E isso é uma ferramenta legal, por exemplo, que você consegue implementar em machine learning. Não precisa forçar muito a ideia para implementar isso em machine learning, para a máquina tomar uma decisão. Você vai falar, nossa, ela tomou a decisão sozinha. Não. Ela tomou uma decisão muito simplória, baseada em dados que eu tenho, considerando uma distribuição normal. Entendeu?
Tudo bem? Tudo bem? Esse é o pensamento que eu quero que vocês tenham quando a gente partir para Machine Learning. O que eu tenho? Mesmo na empresa de vocês, né? Quando você vai apresentar uma ideia, uma necessidade de um budget a mais, o que eu tenho para representar essa necessidade? Que ferramenta que eu tenho? Entendeu? Precisa pensar nisso, uma ferramenta que seja boa, né, para se apresentar isso. Como caminhar aqui. Propriedades. A área total sobre a curva é 100%. Como eu falei para vocês, ela é igual a 1. A curva normal se estende indefinidamente. Na realidade, esse indefinidamente é um comportamento assintótico que a gente fala. Né? Na realidade, ele nunca vai chegar no zero ali, ele se estica assintoticamente, no limite do valor do z tendendo a mais infinito ou menos infinito, ele vai buscar ali. Ou, como eu coloquei, o micro entre menos infinito e mais infinito a média, ele vai buscando ali, ele nunca chega a encostar, né? Isso é um comportamento que a gente fala assintótico. Se aproximando cada vez mais do eixo x, à medida que os valores de x crescem ou decrescem, tendendo a mais infinito ou menos infinito. A curva normal com parâmetros micra e sigma é simétrica em relação à média, a um micra. A maior parte da área sob a curva normal com parâmetros micra e sigma se encontra entre média menos 3 sigma e média mais 3 sigma. Devido à importância das áreas sob a curva normal, padrão, tabelas dessas áreas foram construídas. Na tabela a seguir, na próxima página, os valores do corpo com 4 casas decimais representam a área sob a curva entre 0 e um valor especificado de z. Essa aqui é a curva aqui. Deixa eu ver, talvez fazer um zoom. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Se eu falar que o z é igual 1,25, o que eu procuro aqui? Eu procuro 1,2, que está aqui, e a segunda casa, seria a primeira, a segunda casa, ela vem a partir daqui, por exemplo. Eu peguei um valor 1,25, vocês vão usar no exercício, é 0,394, representa o valor da curva entre 0,394. Mas como eu encontrei? Eu coloquei 1,2 mais 0,05. 1,2, que dá 1,25. Eu tinha feito menção a 1,25. Então, é 1,2 mais 0,025. Aqui eu tenho 2,37. 2,37. Em 2,37, eu tenho 2,3, onde está a mãozinha aqui, 2,3. Corro até a coluna de 0,07, que vai dar 0,4911. Ok? Aí, por que eu peguei isso? Eu estou buscando 2,37, mas eu não tenho 2,37 aqui. Mas eu tenho 2,3, eu bato com 0,07 que eu tenho aqui. 2,3, 0,07, 2,37. Tudo bem? Eu não sei se vocês viram isso alguma vez na vida, mas ele representa o gráfico ou a pedaço ali da curva de 0 até z. Fala para vocês, z é igual a 2,37. 2,037. Dá 0,4911. E se for menos 2,37? Quanto é que dá? Menos 4... É uma 9, área, 11? né? Na realidade, dá o mesmo valor. Se eu falar que eu quero a área entre menos 2,37 e mais 2,37, o que eu faço? Somos 2? Somos 2. Porque ele mostra dois pedaços aqui, ó. Ele teria uma outra faixa aqui. Então, menos 2,37 até mais 2,37. Ele vai pegar a curva aqui, que em módulo é 0,4911, mais 0,4911. Entendeu? Total da curva
Metade de cada curva dessa é 50%, é 0,5. Então, você vai ver aqui que não tem curva maior do que com valor maior que 0,5. Porque a curva de baixo aqui, né, é 0,5. Então, tanto de um lado quanto do outro, tem o valor de 0,5. Eu achei que a tabela estava reduzida, então só vai ter 5 mesmo? Essa está reduzida, né? 4 casas decimais. Para Z, ó, porque eu chego até meio, né? Tá vendo? Eu não preciso ter mais de meio. Ó, para 3,9, eu vou para 3,9000. Para valores maiores que 3,9, as áreas são 0,5 para 4 casas decimais, porque você tem valores assintóticos. Por quê? Você pode padronizar, né? Entendeu? Legal? Bacana. E eu Muito legal. confesso para vocês... Oi? O Peter latiu. Que foi? Não, aqui, vem na hora que eu falei, o cachorro tá latindo. Aqui, Ó, ó. até o cachorro gostou. Até o cachorro gostou. Deu a impressão que era você, Peter, que tinha latido. Na realidade, a gente pensou, mas eu fui educado e eu falei, não. Eu falei, não pode ser, né? Não pode Eu ser. não tenho burocracia, né? Eu posso falar, né? Eu não posso falar, mas acho que seria muito deselegante da minha parte falar isso. Eu cheguei a ver essa tabela na faculdade, professor. Cara, eu confesso para vocês que eu vi, eu tinha dúvidas, achava isso daí. Deve ter, eu não procurei porque não deu tempo, mas deve ter essa função já tabelada para entrar direto, né? Deve ter. Então, eu estava procurando uma função para chegar nisso, mas eu não achei ainda. Você pode fazer na mão, mas deve ter alguma máquina que faça isso. Deve ter esse algoritmo já pronto, não é possível. O que acontece? Isso daí é uma área de transição com o que a gente tem do digital e o analógico. É a mesma coisa do logaritmos. Eu não sei se vocês sabem, mas o logaritmo vinha em livros. Sabia disso? Uma tabela. Sim, tinha tabela ou tabela, o livro de logaritmos. Uhum. Uma tabela de logaritmos dos irmãos Marista. O professor do colegial não ensinou a calcular na mão? Ensinou. Então, ele dava o 1 e o 2, se não me engano, você chegava em todos. Você consegue chegar a todos. Os irmãos maristas fizeram tudo isso daí e calcularam tudo na mão, os monges. Naquela época, esse conhecimento vinha da igreja, geralmente da igreja católica, e eles ficavam calculando isso. O logaritmo, tal qual essa função z, isso são, na realidade, transformadas, principalmente o logaritmo. O logaritmo faz parte de uma transformada que a gente faz. A gente serve para linearizar funções. Então, ele é uma coisa teria que ser mais valorizado do que é hoje em dia, né? Mas você usa bastante. Em telecomunicações, você praticamente só usa logaritmos, usa muito logaritmo. Senão, a gente não estaria fazendo essa aula hoje. Mas isso faz parte ele é uma transformada. Do mesmo jeito que tem transformada Z, do mesmo jeito que tem transformada de Fourier, do mesmo jeito que tem transformada discreta de Fourier, do mesmo jeito que tem transformada rápida de Fourier, do mesmo jeito que tem transformada de Laplace, do mesmo jeito que tem antitransformada de Laplace. Então, na realidade, você vai mudando as bases que você está resolvendo o problema e você vai ou fazendo normalizações, de maneira que você tem um problema gigante, você normaliza em cima de um valor padrão e faz todos os cálculos em cima desse valor padrão. Entendeu? Isso é uma normalização. É usada para várias coisas. Senão, o mundo não caberia nessa tela do computador, mas hoje ele cabe. Hoje você vê, por exemplo, um Google Earth, aquilo é uma transformada. O mundo não é daquele tamanho, mas ele se preocupa com as proporções. Você consegue ver uma baía, um monstro, uma tabela, um furacão, um tubarão, as pirâmides do Egito. Eles normalizam e colocam lá dentro da sua tela. É tudo um problema de transformada. É que a gente não saca, não pesca que é isso, mas é isso que assim funciona.
Entenderam, jovens? Vamos? Vamos com calma aqui que... precisa... Vamos lá. Determine a área sobre a curva padrão entre 0 e 125. Como que eu faço isso? Senhores, eu preciso da participação de vocês agora aqui. Exercício, vai. Abre as telas aí e vamos trabalhar, vai. Pela tabela? Pela tabela, né? Pela tabela. Guarde esse valor. Quanto que é? 1, eu vou até anotar aqui, ó, que eu vou andar. 1,25. 1,25. Corre até 1,2. Eu corro até 1,2. Depois para a direita até 0,5. Eu corro até 1,05. Tá todo mundo comigo? Sim. Quanto é que deu lá? 03944. 03944. Ó, eu estou falando entre 0 e 125. Eu estou falando entre 0 e 125. Eu busquei esse valor na tabela 03944. Tudo bem? Isso daí seria a probabilidade, o percentual, o que seria 0,39? O 0 percentual seria a curva, né? Seria uma probabilidade. Probabilidade. Entendeu? Mestre, mas por que na tabela você pegou 1,2 porque é 1,25? Tá. E o 0,05? O 0 é porque eu não tenho 1,25 aqui, ó. Estou passando na coluna aqui, tudo bem? Tá, beleza. Você pegou 1,2. Ok, Aí, se eu 0,2. somar 1,2, como que eu faço para chegar no 1,25? Eu tenho que somar 0,05, ok? Tá. Se eu somar 1,2,0,05, eu vou ter 1,25, correto? Tudo bem? Beleza. Eu estou buscando entre 0 e Z. Aqui é Z. Ah, tá. 0 e Z, então você pegou 1,2 mais 0,05 para chegar a 1,25. Eu pego 1,2. É o 0,3944. 03944. Tá bom, entendi. É sutil, mas viu uma vez, matou tudo. Vamos lá. Tá bom. Próximo exercício. Determina, esse daqui, ó. Determina a área padrão entre 0 e 125. Primeiro, encontramos na coluna da esquerda o valor 1,2. Depois, nos deslocamos nessa linha até encontrarmos a coluna de valor 0,05. Somos 2, dá 1,25. O valor encontrado nessa célula da tabela é 0,3944. É numericamente igual à área sob a curva entre 0 e 125. E se eu pedisse a área entre 0 e 125 e a área entre 0 e menos 125, quanto que eu teria? Quanto seria a curva? Seria o negativo do mesmo número, né? Quanto seria? Calcula aí, quanto seria? Quanto daria? Se eu pedir a curva entre 0 e 125, entre 0 e menos 125. Eu simplesmente estou buscando esse cara aqui, ó, desse lado. Entre 0 e 125, entre 0 e menos 125. Quanto que valeria a curva? Menos 0,3944. De novo. O mesmo valor? Eu estou pedindo a curva Z de menos 125 a Z mais 125. Quanto que valeria a curva? Quanto que valeria a área debaixo da curva? Seria a soma. Área, né? Seria a soma. Olha igual. O dobro, Seria a soma 0,78. dele. Isso. Seria o dobro, quanto que era? 0,7888. 0,7888. Tudo bem? Tá. Alguém morreu? E, professor, se você fosse de menos 1,25 até 0, é a mesma área que É daria. a mesma área. Ela é simétrica, né? Perfeito. Tudo bem, Borim? Borim? Tudo certo. Tudo certo? Christian, pegou aí o pessoal, o Peter, o Gabriel, o Ícaros, Edmar, o Lucas. Sim, sim. Vamos folgar? Tranquilo. Oi? Vamos folgar até as 9? Ou vai direto? Ah,
Vai direto até quarta-feira. Direto até quarta-feira. Vamos folgar que eu vou colocar... Vamos folgar até as 9, então? Eu vou... Cara, tem 9 exercícios. Fazer o seguinte, vamos folgar até as 9 e eu vou colocar aquele material para adiantar agora, que eu não sei como é que coloca lá no... Tira do privado, eu vou colocar no Google para vocês. Eu já mando o link. Ok? Perfeito, Até perfeito. as 9, vai, rapidinho. Eu vou voltar, depois é para voltar, Beleza. que a gente vai fazer exercício. Não tem sentido não pegar o exercício. Pegou, tá feito o exercício. Não precisa estudar em casa, é só fazer a lista. A lista, eu já tenho 2 exercícios, tem 4 exercícios de Markov. Eu vou colocar média, desvio padrão, e eu quero colocar isso daqui também. Tá bom? Bacana, bacana. Beleza, fechado. Beleza. Tá, até as 9 eu vou dar um stop recording aqui. Até daqui a pouco. All right. All right. Valeu. Valeu.